Hoje, o papo é sobre as quartinhas. Será que ela guarda apenas água? Ou será que ela guarda um mistério muito mais profundo sobre a nossa fé, sobre os orixás e até mesmo sobre você? Será que a quartinha carrega um segredo ancestral muito mais antigo do que a gente imagina? O que será que tem por trás desse objeto tão simples, mas tão poderoso? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Saravá, aqui é o Célio. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, a gente vai falar de um dos elementos mais sagrados e simbólicos dentro da Umbanda, a quartinha. E eu prometo, até o final do vídeo, você vai enxergar esse simples pote de barro de um jeito completamente diferente a partir de agora. Muito antes de ser chamada de quartinha ou usada nos terreiros, a ideia de um recipiente sagrado de barro já existia em várias culturas do mundo. Civilizações como os egípcios, os povos da Mesopotâmia, os gregos e os romanos usavam vasos e jarros para guardar água sagrada, azeites, perfumes, vinhos e até mesmo mensagens espirituais. Quando a gente olha para a África, especialmente para as culturas iorubás, Euefon e Bantu, a gente percebe que esse conhecimento simbólico também estava lá. Nos cultos tradicionais africanos, potes de barro são usados até hoje para guardar água, folhas sagradas, objetos rituais, ossos, pedras e o próprio axé dos orixás e ancestrais. Esses recipientes são considerados moradas simbólicas das forças espirituais. O barro, nesse caso, representa o elemento terra, a base da criação, e quando se junta à água, traz vida e poder, exatamente como uma quartinha. Inclusive, autores como Pierre Verger, no livro Notas sobre o culto aos orixás e voduns, e Juliana Elbai dos Santos, na obra Os Nagô e a Morte, documentaram isso detalhadamente. Verger, por exemplo, mostrou como os assentamentos de orixás envolvem cântaros e potes nos rituais, tanto na África quanto no Brasil. Já Juliana Elbai destacou a ligação desses objetos com a morte, ancestralidade e renascimento. Quando os povos africanos foram trazidos para o Brasil de forma forçada, com toda a violência da escravidão, muita coisa se perdeu, mas muita coisa foi ressignificada. A tradição de usar potes de barro como morada do sagrado sobreviveu e ganhou um novo nome, um novo uso e novas roupagens dentro das religiões afro-brasileiras, como Candomblé e a Umbanda. Na Umbanda, esse objeto passou a ser chamado de quartinha, provavelmente numa referência ao tamanho, 1/4 de litro, mas a essência espiritual é a mesma. É um recipiente sagrado que guarda energia, que alimenta o axé e representa a ligação com o divino. A quartinha nada mais é do que um pequeno vaso, geralmente feito de barro ou louça, usado para armazenar água. Mas calma, não é qualquer água, e muito menos qualquer vaso. A quartinha é, na verdade, um receptáculo sagrado, uma espécie de morada fluídica que se conecta diretamente com as energias do orixá ou da entidade que ela representa. Dentro da tradição da Umbanda, ela atua como um polo de radiação energética, ou seja, ela segura, direciona e mantém as vibrações espirituais no terreiro, no altar ou na firmeza daquele filho de santo. Essa daqui é uma quartinha de louça, sem asas. A maioria dos terreiros tem a tradição de oferecer a quartinha sem asas para os orixás e entidades masculinas, e as quartinhas com asas para os orixás e entidades femininas. Algumas tradições entendem que a quartinha com asas seja para orixás e que as quartinhas sem asas sejam dadas para as entidades. Agora me diz uma coisa, você já se perguntou o que realmente tem dentro de uma quartinha? Porque muita gente acha que é só água e pronto. Mas a verdade é que a água é só o começo. Na Umbanda, a quartinha pode conter água natural ou mineral, que representa a pureza, o movimento e a fluidez da vida. Pedras, ervas ou sementes, que se conectam com o orixá ou com a entidade para quem aquela quartinha está sendo dedicada. Às vezes, algum objeto pessoal ou simbólico, como uma concha ou até um pedido escrito no papel dobrado. Tudo isso ali, quietinho dentro de um recipiente de barro, mas vibrando energia o tempo inteiro. A quartinha
É como se fosse uma antena espiritual. Ela capta, filtra e transmite as vibrações. Bom, a função principal da quartinha é estabelecer e manter uma conexão espiritual com uma entidade ou orixá. Mas essa ligação pode servir para várias finalidades, dependendo do uso. Em firmezas individuais, quando a gente quer fazer uma ligação direta com uma força espiritual específica. Em assentamentos, onde em muitos terreiros a quartinha faz parte do congá ou do ponto de força dos guias e orixás, como proteção espiritual da casa. Tem muita gente que mantém uma quartinha perto da porta de entrada ou no altar pessoal, como uma forma de atrair boas energias e afastar o negativo. E as quartinhas também estão presentes em trabalhos e rituais específicos, como limpezas, pedidos, curas, oferendas e descarregos. Geralmente, cada médium que já está em desenvolvimento ou já confirmando seus orixás costuma ter sua própria quartinha, que pode ficar no local apropriado do terreiro ou no altar pessoal, quando autorizado pela mãe ou pai de santo. Isso já foi falado durante o vídeo, mas é importante reforçar. Algumas entidades de trabalho, como pretos velhos, caboclos e até mesmo alguns exus e pombagiras, podem ter firmezas com quartinhas também. Não é nada exclusivo só para orixá. Nesse caso, tudo depende da forma como o trabalho se manifesta naquela casa. Tem terreiro que não usa. Tem terreiro que usa com todas as entidades. O importante é entender que a quartinha representa uma ligação fluídica direta e pode servir a quem quer que esteja nessa conexão com você. Viu só como a quartinha é muito mais do que um simples potinho com água? Ela é um elo, uma morada sutil do sagrado, um canal de energia entre você e o divino. É como se cada gota ali carregasse a vibração de um orixá, de uma entidade e até mesmo da sua fé. Agora me diz aí nos comentários, você tem uma quartinha na sua firmeza ou no seu altar? Como é o uso dela na sua casa ou no seu terreiro? Vou adorar saber como é a sua relação com o sagrado. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor a importância da quartinha, aproveita para deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. É grátis. Isso ajuda demais para que esse vídeo alcance mais pessoas que também amam a nossa Umbanda. E se você tiver alguma sugestão de vídeo ou quer enviar dúvidas para o quadro O Cambone Responde, manda um e-mail para mim. Tá aparecendo aí na tela, ó. Vou adorar receber a sua mensagem. Aqui na descrição, você encontra o link para outros vídeos do canal e também indicações de livros que podem te ajudar nessa caminhada espiritual. Tá vendo esse vídeo aqui, ó? Eu aposto que você vai gostar dele demais. Afinal, ele foi recomendado para você. Gratidão, axé e até o próximo vídeo.